Está entrando no ar pela Nova 88 Gospel FM. Mais uma edição do jornal O Repórter. Edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza. Direção-geral, pastor Eurimar Alves. Realização, Nova 88 Gospel FM. Este programa conta com a transmissão ao vivo pelo Facebook. Contato jornalístico 16 99101 1345. Contato comercial 16 99741 2298. Seja bem-vindo ao jornal O Repórter. O Repórter. Muito bom dia, estamos iniciando aqui pela sua Nova 88 Gospel FM a mais uma edição do jornal O Repórter. Um oferecimento de Parque dos Pássaros 2, uma realização Sansara Construtora R Urbanismo, também de Souza Magazine, a sua loja virtual parceira Magalu, e Café Caniquil, um novo sabor em sua manhã. Está entrando no ar a edição de número 252 do Jornal O Repórter, neste dia 24 de novembro de 2020, uma terça-feira. Vivemos hoje o 329º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 37 dias para acabar o ano de 2020. Hoje é o dia do quadro auxiliar dos oficiais. A edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza, direção-geral do pastor Eurimar Alves. A realização é da Nova 88 Gospel FM em 88,5 MHz, transmitido também pelas redes sociais a partir das páginas O Repórter, no seu Facebook, no Instagram, no YouTube e também no Twitter. Nosso muito obrigado desde já a você que está aí sintonizado conosco, e nós vamos iniciando aqui, trazendo para vocês as principais notícias que fazem o seu dia. Começamos pela pandemia do novo coronavírus, a pandemia que vem afetando a vida de todos nós aí já há algum tempo. Boletins epidemiológicos emitidos pelas secretarias municipais de saúde das cidades de nossa região. Começamos por Paradópolis. Continuamos com 862 casos confirmados, 5 pessoas em isolamento domiciliar, ninguém internado, e 832 casos que já tiveram alta, já estão recuperados, 25 óbitos, infelizmente, até aqui, mas o mais importante é que já há alguns dias esses números não se alteram, o que quer dizer uma estabilidade na questão do coronavírus em nosso município. 4 pessoas suspeitas estão aguardando o resultado dos exames que foram enviados ao Instituto Adolf Lutz. 1.443 já testaram negativo para essa doença, e nós vamos também conferindo aqui o boletim epidemiológico da cidade de Dumont. Todos os boletins que a gente está apresentando foram emitidos ontem, dia 23, pelas secretarias de saúde. Dumont, 567 casos confirmados, já são 524 curados e 43 em isolamento domiciliar, além de 6 óbitos que já ocorreram por lá. Já foram descartados 1.256 casos, então, portanto, essa é a posição atual para a cidade de Dumont. Vamos ver a cidade de Motuca. Em Motuca, boletim epidemiológico do dia 23 dão conta de que 70 casos confirmados lá na cidade de Motuca. Destes, 67 já estão recuperados e 3 óbitos até aqui. Não há ninguém em quarentena domiciliar, não há ninguém internado também, quer dizer, ninguém em tratamento médico.
Não há casos suspeitos aguardando o resultado de exames e 132 já foram descartados na cidade de Motuca. Para a cidade de Barrinha, já temos 1.520 casos confirmados na cidade de Barrinha, 38 pessoas estão em isolamento domiciliar, dois pacientes estão em tratamento em hospitais, estão internados, 1.443 já se recuperaram do coronavírus, 37 óbitos até aqui registrados na cidade de Barrinha. Também já foram testados negativo 3.280 pessoas. 4 pessoas estão com suspeita, sendo que uma delas internada. Estão aguardando aí resultados dos exames que também vão ser liberados pelo Instituto Adolfo Lutz, isto para a cidade de Barrinha. Vamos para Guatapará. Em Guatapará, 145 casos confirmados, destes 137 já recuperados, 4 pessoas estão em tratamento domiciliar e 4 óbitos foram registrados até aqui. 9 pessoas aguardam resultados dos exames encaminhados e 396 pessoas já testaram negativo, isto na cidade de Guatapará. Jaboticabal, boletim epidemiológico de ontem, dia 23, dá conta que 1.282 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus, 1.215 já recuperados, 57 óbitos confirmados na cidade de Jaboticabal, 10 pessoas estão em tratamento, 268 são casos suspeitos em monitoramento, 3 pessoas estão aguardando resultados dos exames, né, e 1.841 pessoas já testaram negativo para o novo coronavírus. E a nível de Brasil, nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 16.207 novos casos da Covid-19, perfazendo um total de brasileiros infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia chegue a 6.087.608 pessoas. No mesmo período foram registradas 302 novas mortes causadas pela doença, elevando o número de vítimas fatais para 169.485 pessoas que perderam a vida por conta da Covid-19. Os números fazem com que o Brasil seja o terceiro país do mundo em número de casos, atrás dos Estados Unidos e da Índia, e o segundo em óbitos, ficando apenas atrás dos Estados Unidos, que já acumula 257 mil mortos desde o início da pandemia. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde ontem às 18h30. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, lá do Rio de Janeiro, informou que poderá vacinar mais de 130 milhões de brasileiros em 2021. A declaração foi feita pelo presidente da Fundação, Marco Krieger, após o anúncio de resultados preliminares da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e que foram divulgados ontem. Foi anunciado que um novo esquema de vacinação poderá aumentar em até 30% o número de pessoas que serão imunizadas no ano que vem. O modelo consiste na aplicação de 2 doses da vacina, a primeira reduzida pela metade e a segunda padrão, sendo aplicada um mês depois. Seguindo esse esquema, foi atingida uma eficácia superior a 90%. No primeiro semestre, teríamos 100 milhões de doses para oferecer para 50 milhões de brasileiros. No entanto, com esse protocolo anunciado, as mesmas 100 milhões de doses poderão atingir cerca de 65 milhões de pessoas. E no segundo semestre, com a produção 100% nacional, que vai ser feita lá na Fiocruz, no Rio, e mais 110 milhões de doses, poderemos vacinar mais 71 milhões e meio de pessoas. Isto afirmou o Krieger, né? O Krieger é o presidente da Fundação Oswaldo Cruz.
Na outra ponta, o governo do estado de São Paulo anunciou ontem que a Coronavac, que é a parceria do Instituto Butantan com a Sinovac, né, a empresa chinesa, a Coronavac, potencial vacina contra a Covid-19 do Instituto Butantan, entrou na última etapa antes da aprovação da Anvisa. O número mínimo de infectados pelo coronavírus, 61 voluntários, foi atingido na última semana, o que possibilitou a abertura dos estudos para a comprovação da eficácia. Esse resultado deve ser conhecido já na primeira semana de dezembro, de acordo com o Instituto Butantan, né? O seu diretor, o Dimas Covas, que afirmou, né, que essa é a vacina mais próxima de estar disponível para os brasileiros. Vamos conferir comigo o vídeo, né, do Ministério da Saúde falando a respeito da Covid-19, como é a doença, o que ela provoca no seu organismo e como prevenir, né, para que você não seja infectado e possa resistir aí sem passar pela doença até termos aí a vacina, termos um remédio eficaz para combater essa Covid-19. Confere. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você. Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e por volta do 4º dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos. Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser mais severos, com inflamações, acúmulo de líquido no pulmão e falta de ar grave, que geralmente são observados depois de uma semana, sendo necessária a internação, pois o paciente precisa de suporte respiratório. Nos casos mais graves, o paciente pode ser internado imediatamente, pois seu pulmão já está muito comprometido e com pneumonia grave. Em situações de gravidade, a pessoa pode evoluir para óbito. Apesar da maioria dos casos serem leves a moderados, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Em caso de suspeita de contaminação por coronavírus, não precisa sair de casa para se consultar. Fale com o TeleSUS, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus e fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou mande um oi no WhatsApp no número 61 9938 0031. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados.
Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Vamos falar agora a respeito da previsão do tempo. Paradópolis, de acordo com o Instituto Climatempo, tem como previsão para hoje sol e nebulosidade variada no decorrer do dia. Existe a possibilidade de pancadas isoladas. A umidade relativa do ar deve ficar na faixa aí dos 43% e a temperatura, que começou com 21 graus logo pela manhã, deve chegar até 33 graus logo após o almoço. Vamos conferir as previsões para hoje direto do Instituto Climatempo para toda a região sudeste do Brasil. Nesta terça-feira, áreas de instabilidade vão predominar sobre a região sudeste do país. No centro-sul, oeste e noroeste paulista, não tem previsão de chuva e o sol vai brilhar forte. Chove fraco e rápido apenas em parte do litoral sul paulista. No litoral capixaba, o céu fica encoberto e chove com frequência. No interior do Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro e áreas do nordeste, leste e noroeste de Minas Gerais, a previsão é de muita nebulosidade, poucas aberturas de sol e chuva a qualquer hora do dia. O sol predomina pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite nas demais áreas do sudeste, incluindo Belo Horizonte. No centro-sul fluminense, o sol vai aparecer entre muitas nuvens no período da manhã. No centro-oeste e noroeste paulista, a umidade relativa do ar vai chegar em níveis abaixo de 30% nas horas mais quentes do dia. No Vale do Paraíba, litoral norte paulista, na região de Franca, no Rio de Janeiro, Espírito Santo e em Minas Gerais, tem risco de chuva com até moderada a forte intensidade, que pode vir acompanhada de raios e de rajadas de vento. A mínima prevista em São Paulo é de 16, a máxima é de 28 graus, mínima de 17 e máxima de 29 graus no Rio de Janeiro. Agora vamos falar um pouquinho de Pix, o novo sistema de transferência de recursos criado pelo Banco Central, que já está operando a todo vapor. O Pix é um sistema de pagamento instantâneos que terá novas funcionalidades no futuro, como pagamentos programados e troco em dinheiro. A afirmação é do presidente do Banco Central, Roberto Campos, que lançou a operação plena do Pix, que estava na fase dos testes. Segundo Campos Neto, o sistema permitirá o chamado cashback, que em inglês quer dizer dinheiro de volta, ou seja, o consumidor poderá pagar uma compra em uma loja com Pix e receber o troco em dinheiro. Por reduzir os custos, como por exemplo, transporte de dinheiro, o novo sistema viabiliza pequenos negócios. Além disso, ressaltou o Campos Neto, que o sistema é muito seguro. O dinheiro passa a ser rastreado e reduz várias práticas de crime, como a lavagem de dinheiro. Confira comigo como funciona o Pix, como ele está operando, e o que você precisa fazer para conseguir a sua chave Pix.
O Pix vem com uma nova opção que você pode realizar pagamentos e transferências a qualquer dia e horário, incluindo os finais de semana e feriados, sem restrições de valores, dentro do aplicativo do seu banco. Você poderá pagar contas, impostos e outras taxas em tempo real, com o dinheiro sendo transferido da sua conta diretamente para a conta de quem receberá o valor, sem intermediação de terceiros. Prometendo segurança e mais agilidade, as operações via Pix serão realizadas em até 10 segundos. Ou seja, sabe quando você transfere uma quantia para uma pessoa que tem conta no mesmo banco que o seu, e essa transferência acontece quase que automaticamente? Com o Pix, essa agilidade não terá mais limitações entre contas de diferentes bancos. Não será necessário baixar um novo aplicativo para usar esse serviço. A ideia é que ele seja integrado aos serviços que seu banco já oferece, como uma opção de transferência por TED ou DOC. E é claro que quem enviar ou receber dinheiro via Pix precisará de uma conta em banco, fintechs ou outras instituições de pagamento. A conta poderá ser corrente, poupança, conta salário e outras. Mas como funciona o Pix? Bom, segundo a regulamentação do Banco Central, as transações via Pix poderão ser realizadas de 3 formas diferentes. Você pode cadastrar uma chave para suas contas bancárias. Estas chaves poderão ser o número do seu CPF ou CNPJ, celular, e-mail ou uma chave aleatória, composta por números. Caso você tenha uma conta em mais de um banco, ou fintech poderá cadastrar o Pix em todos, porém não será permitido utilizar o mesmo dado para cadastrar uma chave em diferentes bancos, ou em fintechs. Dessa forma, você deve cadastrar o seu CPF como chave Pix em uma instituição bancária. Deve utilizar o número do seu celular, por exemplo, como uma chave em outra instituição. Ao receber uma transferência, você informará a chave escolhida para quem vai pagar ou transferir uma quantia para você. E ao transferir uma quantia para alguém, você deverá perguntar qual a chave daquela pessoa também. Para ter mais privacidade, será possível criar chaves aleatórias de 32 caracteres, caso você não queira informar seus dados pessoais. Esse cadastro via aplicativo do seu banco para chaves já foi iniciado em 5 de outubro. Uma segunda forma para realizar operações via Pix é bem convencional. Seguindo o que já fazemos com uma TED ou DOC, basta informar seu nome completo, CPF, número do banco, da agência e conta. E por último, com a leitura de QR Codes. Essa forma prática segue o formato que já conhecemos das carteiras digitais, com um QR Code sendo gerado e você realizando a leitura pela câmera do seu smartphone para completar a operação. Com o Pix, você pode utilizar 2 tipos de QR Code, o estático e o dinâmico. O QR Code estático está indicado para pequenos varejistas, prestadores de serviços ou para dividir a conta entre amigos. A empresa ou pessoa definirá o valor a ser pago, ou quem for pagar a conta definirá esse valor. O QR Code dinâmico só poderá ser utilizado uma única vez. Ele trará informações diferentes a cada transação, como valor e data de vencimento. Sua utilização será mais em supermercados e lugares onde há grande variação de valores em transações. E para cadastrar a chave Pix e já poder se programar para utilizar o serviço a partir do dia 16 de novembro, as principais instituições financeiras como Nubank, Santander, Mercado Pago, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, Banco do Brasil, C6 Bank e Banco Inter já disponibilizaram em seus aplicativos o cadastro para a sua chave Pix. Acesse o aplicativo do seu banco e procure pelo cadastro da chave Pix, nas guias dentro do app ou em mais serviços. Você será direcionado para a tela de cadastro, onde optará para cadastrar todas as suas chaves naquela instituição financeira, escolher uma apenas para cadastrar ou gerar uma chave aleatória de até 32 caracteres. Lembre-se, caso tenha mais de uma conta, é importante dividir suas chaves entre elas e sem repetir os mesmos dados. Pronto, agora é só esperar até dia 16 de novembro para aproveitar todas as vantagens do Pix. Vamos agora a um pequeno intervalo comercial, né? E quero aqui agradecer a todo o pessoal que está aí ligado conosco em nossas lives, né? Tanto no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, né? Que estão acompanhando aí todos os dias. E também você que está aí através dos 88.5 da Nova Gospel FM, né? Acompanhando o nosso Jornal Repórter. Vamos à publicidade. Logo na sequência, vem um vídeo com a Monja Coin. A Monja Coin vai falar hoje para nós a respeito de medos e pensamentos ruins. Como é que isso acontece e como fazer para se livrar aí de seus medos e dos pensamentos ruins? Você vai conferir com a Monja Coin logo após o intervalo comercial. Eu volto daqui a pouquinho trazendo mais notícias no seu jornal O Repórter. 88,5 100% Gospel. A melhor sintonia de toda nossa região.
A Segura, em parceria com Inove Certificados, atendendo Pradópolis e região, tem preços diferenciados para os clientes e parceiros, com uma sala exclusiva e atendimento diferenciado. Faça-nos uma visita. Rua Santo Antônio, 345, Centro, Pradópolis. Telefone 3981-4949 ou pelo site www.inovecertificados.com.br. E aí, vamos falar de notícia boa só para dar aquela variada? Taxa de juros está caindo. Ótima opção para você comprar o seu imóvel. E o Parque dos Pássaros 2 com certeza é qualidade de vida para você de Pradópolis e região. Aproveita. Olha só, as obras de infraestrutura já estão praticamente prontas. Asfalto, guias, sarjetas, esgoto e postes de iluminação. São lotes a partir de 250 metros quadrados. Você pode facilitar a entrada e o saldo restante em até 180 meses. Mande o WhatsApp agora mesmo. 997753255. Precisando construir ou reformar sua casa ou estabelecimento comercial? Procure a EMAP. Pensou em comprar sua casa nova, pronta? Procure a EMAP. A EMAP também tem EMAP Engenharia. Rua Rui Barbosa, 606, em Pradópolis. Telefone 3981-1258 ou celular 99208-5319. Construir ou reformar é com a EMAP. Fale com Eduardo. Sua empresa precisa de certificado digital? Venha para a Inove Certificados. Possuímos profissionais credenciados e uma sala nos padrões ICP Brasil, garantindo assim segurança e validade jurídica no mundo virtual. Faça-nos uma visita na Rua Santo Antônio 345 ou pelo telefone 3981-4949. Acesse www.inovecertificados.com.br. Está à procura de realizar o seu sonho? De mobiliar sua casa, seu escritório, seu comércio? Marmoraria AHJ. Isso mesmo, Marmoraria AHJ. Tudo o que você precisa você encontra lá. Lavatório com cuba, esculpido de granito, cozinha planejada, mesas, lavatórios, soleiras, túmulos e muito mais. Você planeja, nós executamos. Parcelamos em até 6 vezes. Venha fazer seu orçamento sem compromisso. Rua João Vendite, 1114, Maria Luísa 2, em Pradópolis. Telefone 3981-2840. WhatsApp 16991174471. Falar com o Arnaldo. Qualidade, pontualidade. Você encontra na Marmoraria AHJ. Pensou em vidros e acabamentos em geral? Pensou em Miragem Vidros e Box? Trabalhamos com espelho comuns, Evisol-T, esquadrias de alumínio, telas mosquiteiros, divisórios de Eucatex e gesso, vidros temperados, fechamentos de pias e armários, forro de PVC ou isopor e reforma em geral. A Miragem Vidros e Box fica na Rua Coronel Junqueira, 699, Pradópolis. WhatsApp 16 99193 9789. Rádio Nova 88 Gospel FM 88,5. Aqui você sai na frente. E aí, vamos falar de notícia boa só para dar aquela variada? Taxa de juros está caindo. Ótima opção para você comprar o seu imóvel. E o Parque dos Pássaros 2 com certeza é qualidade de vida para você de Pradópolis e região. Aproveita. Olha só, as obras de infraestrutura já estão praticamente prontas. Asfalto, guias, sarjetas, esgoto e postes de iluminação. São lotes a partir de 250 metros quadrados. Você pode facilitar a entrada e o saldo restante em até 180 meses. Mande o WhatsApp agora mesmo. 997753255. Nova 88 Gospel. O sucesso está de volta. É uma atrás da outra. Quando eu era criança, eu lembro de uma música que dizia mais ou menos assim: pare o mundo que eu quero descer. Sabe o que é de mais interessante? O mundo parou, mas a gente não tem para onde descer. É chegado o momento de você olhar para dentro de você e você cuidar do seu emocional. Sabe o que é mais perigoso de uma pandemia, de um vírus chamado corona? É uma pandemia de pessoas com ansiedade, depressão, angústias, pessoas que estão desistindo de sonhar, pessoas que estão só falando do caos,
de crise, passando fake news para frente, falando que foi no mercado que as gôndolas estão vazias, colocando ainda mais pilha em tudo aquilo que já está acontecendo. Se você não tem coisas boas para falar, simplesmente silencie e ore. Quando você ora, você clama e a sua vibração se eleva. E quando a nossa vibração se eleva, a nossa imunidade se fortalece. Quando nós reclamamos, nós clamamos 2 vezes aquilo que nós não queremos mais. Ninguém aqui é vítima, ninguém aqui é culpado. Nós estamos falando de um problema silencioso e invisível, mas que parou o mundo e ninguém tem como descer. Então é chegado o momento de você cuidar do seu emocional, olhar para dentro de você e ver como você pode acender a luz das pessoas. Seja a luz hoje. Fale uma palavra de otimismo, coloque uma música de entusiasmo, toque um instrumento, fale com alguém que esteja no seu prédio, coloque cartazes perguntando se alguém precisa que vá ao supermercado, mas movimente na direção do bem. Não é para você ficar espalhando negatividade, não é para você ficar aumentando o caos. Ajude as pessoas a se manterem no positivo. Ajude as pessoas a serem luz. Seja luz e não interruptor que apaga. Começa nesse momento um exército de pessoas positivas, um exército de pessoas que oram, um exército de pessoas que vibram na positividade, acreditando que tudo vai dar certo e que isso também passa. E isso também vai passar. Café Canequil, grãos selecionados, torrado e moído artesanalmente, para lhe trazer uma bebida perfeita, uma explosão de sabor. Café Canequil, o nosso compromisso é oferecer o melhor café aos paladares mais exigentes. E agora, Mais Imóveis, direto aqui de Pradópolis, no Parque dos Pássaros 2. Uma ótima opção para você investir o seu 13º. Vai escolher o seu lote e com certeza fazer o melhor negócio da sua vida. Por falar nisso, deixa eu convidar meu amigo aqui, Fernandão, que está aqui direto comigo no plantão de vendas e tem mais informações e mais dicas super importantes de como tá fácil comprar, né, Fernando? Lembrando que os lotes já estão praticamente prontos, em breve já vai poder ter a sua construção. Você pode fazer o seu financiamento direto com a construtora, uma pequena entrada, 180 meses para pagar. Basta você entrar em contato conosco. O telefone 997753255, aqui no Parque dos Pássaros 2, vem? Que bacana, a gente tá vendo as imagens aí de cima, né? Vai ter uma área de lazer muito bacana aqui, integrada a uma área verde sensacional. Iluminação em LED que traz mais segurança, mais qualidade e com certeza mais economia. E você vai escolher o seu lote aqui, aproveitando o plantão de vendas nesse sabadão. Pode mandar um WhatsApp agora, inclusive a equipe tá de plantão nesse sábado, né, Fernando? O plantão fica na rua Presidente Vargas 608, no centro aqui de Pradópolis, é ali na esquininha com a rua Rui Barbosa, ou entre em contato 997753255 e nós estaremos te atendendo e trazendo para você as melhores ofertas para você realizar o sonho da casa própria. Vem! Que bom estar aqui com vocês. Ela pergunta o seguinte: o que posso fazer para me libertar dos meus medos e pensamentos ruins? Primeiro, nós temos que ver o que você chama de medo e pensamento ruim. Eu já falei uma vez, e eu torno a repetir, é uma coisa que o professor Cortella, meu parceiro no livro Nem Anjos Nem Demônios, eu ouvi ele falando isso uma vez numa palestra, e eu gostei muito. Ele diz que quando ele pega um avião, ao entrar no avião, ele pergunta para o piloto: você tem medo? E se o piloto disser que não tem, ele diz: então eu vou descer. Se ele disser que tem medo, então ele fica. Porque a pessoa que tem medo vai tomar todos os cuidados necessários. O Senna, que acabou morrendo, o Senna, ele costumava, antes de qualquer corrida, ele andava a pé pela pista inteirinha, porque ele diz, de um dia para o outro pode ter tido uma diferença na pista, um buraquinho que tenha, um prego que esteja largado na pista. Ele caminhava a pista de corrida inteirinha a pé de manhã cedo, ou antes da corrida, um tempo suficiente que não tivesse nenhum carro mexendo, para verificar a pista. Por quê? Porque ele tinha medo. Não é aquele que dizia, eu não tenho medo de nada, eu me atiro. Essa pessoa não é boa.
ela é descuidada e pode causar muitos problemas. Por exemplo, o mar. Quem sabe surfar sabe que tem dias que entra e tem dia que não entra. Quem tem crianças à beira da praia também sabe. Hoje pode, hoje não pode, não é verdade? Então nós temos que ter, não é medo, é ter a precaução e o cuidado. Eu não sei se você está falando disto, ou se você tem pânico, que já é uma doença, se você precisa de um tratamento especial, não é? E pensamentos ruins. O que você chama de pensamento ruim? Pensamento, nós temos montes. Os pensamentos passam pela nossa cabeça, bons e ruins, bonitos e feios, nem anjos nem demônios. São as escolhas e o que nós treinamos em nós como virtudes ou vícios. Temos hábitos de pensar mal dos outros, não é legal? Você já percebeu? Eu tenho. Nossa, há anos que eu trabalho com isso. Eu estou com há mais de 40 anos. Acredita? Há mais de 40 anos que eu tenho que falar, pare de criticar os outros, pare de julgar os outros, pare de ficar pensando nos erros e faltas das outras pessoas. Eu faço isso. Não tem jeito. Se eu estiver distraída, já fico pensando, puxa, fulano falou, ficou de fazer isso, não fez, porque essa pessoa não é boa. E não é, não sei por que a pessoa não fez. Então a gente tem que aprender a controlar a mente e o pensamento. Não é fácil. Mas começa com essa observação. Na medida que você, Lauda, que você já percebeu que você tem medo e que você tem pensamentos que não são benéficos, você já entrou no caminho da meditação, no caminho do autoconhecimento. Esse é o passo 1. O passo 2 é o seguinte, na hora que você sentir medo, você tem que sentir o medo. Isso é medo. Neste momento estou com medo. Como é que é o medo? A minha respiração fica mais aqui em cima, não é? O meu medo é adequado neste momento ou não? Eu devo tomar precauções agora ou é um exagero? A minha campainha do medo ficou soando sem necessidade, que dá o pânico, né? Será que eu estou com exagero de medo neste momento? Ou é natural que eu sinta medo nessas circunstâncias, né? Às vezes tem medo de sair à noite sozinha, às vezes tem medo de você ouvir ruídos à noite em volta da sua casa, não é? É verdade, a gente tem que ter a precaução e a nossa sobrevivência depende de nós estarmos com todas as conexões abertas. Os sentidos estão alertas e que vão permitir que a gente responda de maneira adequada. Às vezes a gente corre, às vezes a gente enfrenta, às vezes a gente chama alguém. Então tem várias possibilidades no momento de medo, se é medo da pandemia, se é medo do coronavírus, você é bem-vindo ao clube, porque estamos todos nós nessa mesma situação. Não aconteceu só para você, acontece para nós, humanidade, alguns dos nossos descuidos com a vida natural, com a vida silvestre, de não respeito à natureza, de abuso. Eu não sabia que a cidade de Wuhan, onde teria começado essa pandemia, era uma cidade tão grande, tão moderna, com prédios gigantescos, né? Toda pavimentada. Nossa, uma cidade que nós não temos igual aqui no Brasil, nem São Paulo, Rio de Janeiro, nenhuma das grandes capitais se iguala. Ela me lembra mais os países Emirados Árabes. Então, a sua riqueza de construções altíssimas, belíssimas, né? Moderníssimas. E você vê num lugar como esse é que vai acontecer uma coisa tão arcaica como fazer sopa de morcego, né? A sopa de morcego para mim era só bruxa que fazia, né? Eu nem sabia que tinha gente de verdade que comia os coitadinhos, né? Para nós é quase que comer rato, né? Morcego é um ratinho de asas, né? E muitos deles são herbívoros, eles frutíferos, eu gosto de frutinha, né? Uma vez eu fui à fazenda de uma moça em Goiânia e era muito interessante, porque ela e a mãe deixavam na varanda do sítio, da fazenda, da casinha do sítio, deixavam frutas para os morcegos virem comer de noite. E era uma revoada de morcego, mas elas nunca pensaram em comer morcego. Então são coisas assim que a gente fica pensando, né? Onde é que nós falhamos? Onde é que nós não fomos atentos o suficiente para que cause essa pandemia? E agora a preocupação que temos são os remédios, né? Encontrar as curas adequadas. Tinha um médico na televisão, acho que foi ontem, anteontem, falando sobre isso, né?
É caso por caso. Não tem um remédio que cura todo mundo. Tem cada um de nós, e cabe aos médicos observarem, as médicas, cada paciente. Qual a necessidade deste ser humano? O que realmente precisa? Será que eu vou dar esta dose? Ou dou menos dose ou mais dose? Eu vou tentar outro remédio? Faço um coquetel, uma combinação? O que é necessário para este paciente, para esta paciente? E a mesma coisa para vocês que me fazem perguntas. As perguntas são genéricas e elas são para muitos de nós semelhantes, mas cada um de nós tem uma necessidade específica. Como eu não conheço você, Lauda, com intimidade, eu não posso ir exatamente, talvez, no ponto que seja o ponto que fere você e que você precisa de apoio. Mas o que a gente pode perceber é que inúmeros pensamentos rondam a nossa cabeça. E a gente vai pensar, escolher o que você quer pensar. Tem uns pensamentos que passam e você deixa passar. E tem outros pensamentos que você traz e diz, eu preciso pensar sobre isto. Eu preciso decidir algumas coisas aqui. Então, se eu começo a ter pensamentos que você chama não benéficos, que seja de morte, de doença, de maldades que eu posso fazer com os outros. Eu sempre falo, a gente tem que trabalhar com paixão. Se você está pensando em fazer maldadezinha, quer seja para o seu corpo, quer para o corpo de outra pessoa, está na hora de chamar Namukanzeon. Sim, Namukanzeon. K-A-N-Z-E-O-N. Namukanzeon. É uma precezinha que a gente faz, invocando a sabedoria e a compaixão ilimitada. Kan significa aquela que observa em profundidade. Z é o mundo, e On, os sons, os lamentos, os pedidos do mundo. Então eu espero que Kanzeon Bosatsu possa responder a você melhor do que eu. E quando tiver pensamentos que não são benéficos, endireita a coluna vertebral, ombro para trás e para baixo, respiração consciente. Aí coloca as mãozinhas palma com palma, Namukanzeon Bosatsu. Namukanzeon Bosatsu. E tudo aquilo que é prejudicial, que se afaste. E que sua mente seja clara, lúcida, perfeita. Para ver a realidade como ela é, não precisa julgar. Tem pessoas que fazem coisas erradas e você diz, isso é errado. Não é? Você reconhece, mas você não odeia ninguém e não quer nada de mal para ninguém, mas que todos possam despertar e ser verdadeiramente felizes. Retornamos aqui com o Jornal Repórter pela sua nova 88 Gospel FM. O prefeito Silvio Martins, retomou aí as suas lives, mostrando as atividades do governo municipal aqui de Pradópolis, e esteve ontem, juntamente com o diretor de obras, o engenheiro Anderson Rossi, o arquiteto Anderson Rossi. Eles estiveram visitando o Centro Médico Municipal para conferir o andamento das obras de melhorias que estão sendo promovidas naquele local. Essas obras estão sendo finalizadas e agora está sendo feita a colocação dos novos pisos porcelanatos que estão deixando os corredores muito mais bonitos, funcionais, mais higiênicos, visando aí um melhor atendimento à nossa população. Vamos conferir como foi essa live do prefeito Silvio Martins no Centro Médico Municipal. Olá pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui no Centro Médico, eu, Anderson, nosso diretor de obras, para mostrar mais uma benfeitoria que a nossa prefeitura está fazendo para a nossa população. A eleição acabou, nós já estamos trabalhando desde a semana passada e agora vamos começar a mostrar de novo nossos trabalhos. Nós estávamos proibidos por conta da lei eleitoral e agora estamos voltando. Estamos aqui para mostrar o piso novo que foi colocado, já está terminando, Anderson? Foi trocado todo o piso aqui, como vocês podem ver, ficou muito bacana. Também foi pintado todos os bancos, aqui será colocado uma grama sintética, que vai melhorar
a segurança por conta das crianças, não mexer nas pedrinhas, né? Então, é isso aí. Dentro em breve estamos dando início à farmácia, Ana? Ampliação da farmácia. Vai ser feito virado para a rua? Isso. Nós vamos ampliar a farmácia, onde os atendimentos ao público será voltado para o lado da rua. A pessoa não vai precisar mais entrar no centro médico para ser atendida na farmácia, vai ser pelo lado de fora. É isso aí. Vamos falar um pouquinho a respeito do auxílio emergencial, né? O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que não haverá previsão, não tem nenhuma previsão para uma nova extensão do auxílio emergencial para além do dia 31 de dezembro deste ano. E que o governo federal estuda a criação de um projeto de renda para substituir o Bolsa Família desde antes da pandemia do novo coronavírus. A ideia, que inicialmente ficou conhecida como Renda Brasil, mas depois foi alterada para Renda Cidadã, acabou engavetada diante da falta de entendimento para o seu financiamento. De onde viria o dinheiro para poder pagar aí a Renda Cidadã? Segundo o ministro, né, fizemos reuniões antes da Covid-19, antes do auxílio emergencial, já tínhamos essa ideia. Quando veio a pandemia, usamos um recurso de natureza diferente, que é o auxílio emergencial. Não da mesma família, foi lançado para os invisíveis, juntamente para quem tinha emprego informal, afirmou o ministro. De acordo com Guedes, o orçamento do Ministério da Economia para o próximo ano não conta com a continuidade do projeto. Do ponto de vista do governo, não existe prorrogação do auxílio, afirmou o ministro Guedes durante um evento promovido pela Empíricos e a Vitrio. Então, portanto, a partir de janeiro não teremos mais auxílio emergencial, deverá ser criada aí a Renda Cidadã, vai depender, claro, do projeto, da votação de Congresso, e a gente sabe como funciona todo esse imbróglio, né, que é conseguir aprovar aí os projetos no Congresso Nacional hoje em dia. E depois de 16 anos, o Brasil voltará a presidir o G20, isso lá em 2024. Depois de 16 anos, o Brasil voltará a ser presidente do grupo das 20 maiores economias do globo, né? O chamado G20. A última vez que o Brasil liderou foi no ano de 2008, no auge da crise financeira internacional, que acabou por fortalecer o organismo multilateral e é até hoje considerado um marco em sua existência pela forma como lidou rapidamente em conjunto com a turbulência. De acordo com o comunicado dos líderes do G20, que foi divulgado, o Brasil será o anfitrião do grupo no ano de 2024. Atualmente a presidência está com a Arábia Saudita, que passou pela primeira vez, né? E organizou o evento de forma virtual por causa da pandemia do novo coronavírus. O país passará o bastão para a Itália no próximo dia 1º de dezembro. E em 2024, né, vem para o Brasil. A reunião que ocorreu em São Paulo em novembro de 2008 foi uma espécie de aquecimento para uma novidade que o grupo acabava de criar por causa da crise. A primeira cúpula dos chefes de estados convocadas pelo então presidente americano George Bush era justamente naquela época que os países emergentes pediam mais espaço de participação nas decisões globais e na criação de respostas articuladas em conjunto, e passaram a ter mais representatividade. Antigamente falava-se muito do G7, né? E o Brasil era considerado a 8ª maior economia do mundo, então ele ficava fora do grupo das 7 maiores economias da época. Aí criou-se o G20, ampliou-se a quantidade de países, de economias que estariam participando para buscar soluções econômicas a nível global. E agora
Dia 1º de dezembro passa para a Itália. E em 2024 é o Brasil que vai assumir a liderança desse grupo G20. Vamos esperar que bons resultados possam ser anunciados aqui para nós. Vamos falar um pouquinho de algumas dicas, né, para você poupar dinheiro mesmo que tenha uma renda reduzida. 2020 foi um ano complicado, né? Foi um ano de pandemia, um ano de baixa renda, muita gente perdeu renda, muita gente teve que abrir mão de parte de sua renda. E aí alguns conselhos, né, foram divulgados nesta última semana pelo Luiz Henrique Garcia, que é Shell, né, CEO ou gerente geral ou chefe ou dono da Fintech, que é uma empresa justamente que cuida do dinheiro. Veja algumas dicas que ele passou e que é muito interessante para que você possa se atualizar. Faça um planejamento financeiro. Primeiro passo é criar um planejamento financeiro sólido. 2 recursos são eficazes nessa hora, uma planilha de gastos e uma de gestão financeira. O importante é você registrar todas as suas despesas e mapear os seus gastos para saber onde você está gastando mais recursos. Separe o dinheiro a ser poupado logo que receber o salário. Não espera terminar de pagar as contas para separar o dinheiro, porque fatalmente você vai arrumar despesa para usar esse dinheiro que seria para ser poupado. Faça compras à vista, esquece o cartão de crédito, esquece comprar parcelado. Faça suas compras com dinheiro à vista no montante que você tenha, tá? Para evitar pagar juros ou mesmo comprometer a sua renda futura. Não permita o acúmulo de dívidas. Quanto mais você evitar juros, mais sucesso terá na sua vida financeira. Isso significa você evitar aí de acumular dívidas. Aquilo que falamos de você, de repente, comprometer demais a sua renda. Elimine gastos desnecessários. Você tendo o mapeamento de seus gastos, você vai conseguir priorizar quais são, né, na realidade, as suas despesas estritamente necessárias neste período e assim conseguir economizar um pouco. E pesquise o menor preço. Com a internet ficou muito fácil de você comparar preço de produtos e serviços. E com isso, sempre busque o menor preço. Essas são as dicas, né, que nós deixamos aqui para você que é o ouvinte aí do Jornal O Repórter, para que você consiga, né, ou tente, no mínimo, poupar um pouco de dinheiro, mesmo que você esteja hoje com a renda reduzida, ok? Muito bem, e assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Repórter, aqui pela sua nova 88 Gospel FM, também pelas redes sociais. O nosso agradecimento a todos vocês que estiveram na nossa sintonia até o presente momento, vocês que estiveram aí nas redes sociais, deixe o seu like, deixe o seu comentário, né, que é muito importante para nós, ok? Lembrando que nós trabalhamos no oferecimento de Parque dos Pássaros 2, uma realização Sansara Construtora R Urbanismo. Faça ainda hoje a aquisição do seu lote no empreendimento mais desejado de nossa cidade, Parque dos Pássaros 2. Mande a sua mensagem para o celular 16 99775 3255 ou dá uma passada no plantão, né? O plantão fica aqui na Rua Presidente Vargas, 608, fica na esquina com a Rua Rui Barbosa, próximo aqui da Escola Luiz Ometo, próximo da Diretoria Municipal de Educação. É muito fácil de você encontrar, ok? Também parceiro nosso de Souza Magazine, parceiro Magalu e Café Caniquil, um novo sabor em sua manhã.
Estivemos no ar com a edição 252 do Jornal Repórter, neste dia 24 de novembro de 2020, uma terça-feira. Nós agradecemos a todos pela audiência, pela sua paciência. Fiquem agora com a mensagem de fé, amor e esperança na voz da pastora Gislaine Correia. Tenham todos um excelente dia, uma excelente semana. Amanhã a gente se vê a partir das 10 horas da manhã. Até lá. Tchau, tchau. Uma mensagem de fé, amor e esperança para o seu dia. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Lamentações 3:21. Existem verdades bíblicas que, se guardadas no coração, são capazes de avivar a esperança em momentos muito difíceis. Medite sobre elas. Deus está atento para fortalecê-lo, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. 2 Coríntios 16:9. O Senhor ouve as suas orações quando você precisa de ânimo e socorro. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atende o seu clamor. Salmos 10:17. O amor leal do Senhor está com você, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus ensinamentos. Salmos 103, 117, 118. Deus o protege quando você está debilitado. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Salmos 116, 6. Você não precisa ficar preocupado e passar noites em claro. Enquanto você dorme, o Pai supre as suas necessidades. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Salmos 127, 2. Guarde essas verdades e traga à mente sempre que a esperança parecer se acabar. Oremos. Senhor Deus, traremos à lembrança aquilo que nos dá esperança. Confiamos em Tua palavra e sabemos que já não precisamos temer qualquer adversidade, pois Tu estás cuidando de nós. Amém. E graças a Deus. Você agora é um ouvinte bem informado. Jornal O Repórter e a Nova Gospel FM trouxeram as notícias relevantes para o seu dia a dia. Luz, paz, amor e harmonia para todos. Seja feliz. Bom dia, cidade. Café Canequil, grãos selecionados, torrado e moído artesanalmente, para lhe trazer uma bebida perfeita, uma explosão de sabor. Café Canequil, o nosso compromisso é oferecer o melhor café aos paladares mais exigentes. E agora, ao Mais Imóveis, direto aqui de Pradópolis, no Parque dos Pássaros 2. Uma ótima opção para você investir o seu 13º. Vai escolher o seu lote e com certeza fazer o melhor negócio da sua vida. Por falar nisso, deixa eu convidar meu amigo aqui, Fernandão, que está aqui direto comigo no plantão de vendas e tem mais informações e mais dicas super importantes de como tá fácil comprar, né, Fernando? Lembrando que os lotes já estão praticamente prontos, em breve já vai poder ter a sua construção. Você pode fazer o seu financiamento direto com a construtora, uma pequena entrada, 180 meses para pagar.
Basta você entrar em contato conosco. O telefone 997753255, aqui no Parque dos Pássaros 2, vem? Que bacana, a gente tá vendo as imagens aí de cima, né? Vai ter uma área de lazer muito bacana aqui, integrada a uma área verde sensacional. Iluminação em LED que traz mais segurança, mais qualidade e com certeza mais economia. E você vai escolher o seu lote aqui, aproveitando o plantão de vendas desse sabadão. Pode mandar um WhatsApp agora, inclusive a equipe tá de plantão nesse sábado, né, Fernando? O plantão fica na rua Presidente Vargas 608, no centro aqui de Pradópolis, é ali na esquininha com a rua Rui Barbosa, ou entre em contato 997753255 e nós estaremos te atendendo e trazendo para você as melhores ofertas para você realizar o sonho da casa própria. Vem!